Deixa aberto aí, porque eu gostaria de, daqui a pouco, convidar você a ler alguns versos desse capítulo. Eu não sei os queridos irmãos, mas olhando o que acontece no mundo, e eu acredito que isso, a Elaine Brito, ou Elaine Brito, né? Depende do grau de amizade e intimidade, né? Elaine ou Elaine, né? Ou simplesmente Brito. É muito comum quando a gente está assim nessa faixa etária assim, dos 17, 18, dos 20, até por uma questão de afirmação, nós temos muitas certezas, né? Então, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu lembro que quando era jovem, eu às vezes entrava em alguns embates com meu pai, principalmente com relação a lugares, né? Então, não, pai, tal lugar é assim. Meu pai era um conhecedor profundo da Zona Sul, né? E às vezes ele, não, não é tal lugar, não, é assim. Aí, às vezes, eu não satisfeito, ia perguntar uma terceira pessoa. E aí a pessoa confirmava aquilo que meu pai já havia dito. Aí ele olhava assim e falava, né, muito tranquilo, né? Falava assim, inocente, né? Tipo, te falei, mas não me dava bronca, não. Mas com o passar do tempo, é bem verdade que a gente vai construindo algumas convicções, e isso é importante, senão a gente fica muito à deriva, né? Mas também a gente vai entendendo que no mundo a gente tem muitas incertezas, ou vive no mundo de muitas incertezas e de muita insegurança. Eu acho que os irmãos vão de convir comigo. Um mundo de muitas incertezas e insegurança. Mas aí, quando a gente vai lendo a Bíblia, vai estudando um pouquinho sobre a Bíblia, nós encontramos na Bíblia algumas certezas. E essas certezas, elas nos dão segurança. Então, nesse mundo de muitas incertezas e insegurança, quando estudamos a Bíblia, quando conhecemos a Bíblia, e se a Bíblia é a palavra de Deus, quando conhecemos a Deus, esse Deus que se revela, que se descortina através da Bíblia, nós então encontramos algumas certezas que nos trazem segurança. E nessa noite, eu gostaria de lhe trazer uma certeza que para mim me traz muita segurança em diversos momentos da minha vida, e principalmente em momentos delicados, momentos conturbados. Que segurança é essa? A segurança de que o Senhor é sempre por mim. Essa segurança. Essa segurança que eu quero lhe dizer, eu quero compartilhar com você nessa noite, quero lhe apresentar que o Senhor é sempre por nós. O Senhor não se esquece de nós e o Senhor nunca é contra nós. O Senhor sempre é por nós. E me parece que o apóstolo Paulo também tinha essa leitura. Na época dele também não era muito diferente. Ele, como estudioso, como um grande mestre de seu tempo, e também a gente vai descobrindo que quanto mais a gente estuda, mais a gente chega à conclusão que sabe pouco, né? Eu sei que nada sei, de tudo quanto sei. Já disse um grande filósofo. E aí, ele precisava ter algumas certezas. E ele vai escrever essa comunidade que ele nem conhecia pessoalmente. Mas era importante que essa comunidade tivesse algumas certezas. E dentre elas, que o Senhor sempre era por eles. Então, de antemão, querido, querida, o Senhor sempre é por você. O Senhor sempre é por nós. Mas onde eu encontro isso? Em que parte da Bíblia? Há vários textos, mas há um básico, ou pelo menos um que eu quero usar como base. Um que eu quero usar como
fundamental aqui para essa reflexão. Romanos 8, a partir do verso 31 até o 34. Diz assim. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, olha só, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Ao ler esses versos, Paulo vai deixar muito claro quem sempre está a nosso favor. E aqui, como se não bastasse, como se não ficasse apenas nas palavras de Paulo, que já seriam algo muito importante. Está vindo de Paulo, alguém que teve uma experiência real e pessoal com Cristo. Ele vai apresentar provas irrefutáveis, ou seja, ele vai apresentar aos seus leitores evidências desse Deus que é sempre por nós. E a gente vai vendo aqui rapidamente essas evidências, porque ele começa a fazer as perguntas, e são perguntas retóricas, porque ele tem mesmo a resposta, né? Uma pergunta retórica, a pessoa já tem a resposta. O verso 32, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: olha, esse Deus que é sempre por nós, ele deu o seu próprio filho para morrer por nós. Ou seja, você acha que alguém que deu o seu próprio filho para morrer por você vai ser contra você? Faz sentido isso? Tem lógica isso? É a primeira evidência. A segunda evidência está no verso 34. Vai falar sobre o filho. É interessante que Paulo trabalha com a Trindade, né? Ele vai dizer, olha, e esse filho, ele aceitou morrer por você, por mim, por nós. E ainda mais, intercede por nós. O Senhor está a interceder por nós. O Filho está a interceder por nós. Então, esse Deus que se entregou, ou que entregou o seu Filho por nós, e esse Filho que aceitou morrer por nós, e que está a interceder por nós. Evidências. Mas nós não lemos esse texto, mas se você for ver o verso 26, há uma outra evidência também, para que a gente chegue à conclusão de que esse Deus é sempre por nós. No verso 26, fala do Espírito Santo, que diz lá que ele nos ajuda em nossas fraquezas, e ora com gemidos inexprimíveis, em nosso favor, e intercede por nós. Perceberam? Evidências que são apresentadas. Talvez a sua dificuldade seja a mesma que eu tenho. E aí eu diria que a nossa grande dificuldade seja ter isso em mente. O que em mente? Que Deus sempre é por nós. Pois quando nós enfrentamos algumas situações delicadas, achamos que Deus já não é mais por nós, ou que Deus
se esqueceu de nós ou que Deus é contra nós. Mas isso vai contra a própria essência dele. Deus não se esquece de nós e Deus jamais será contra nós. E aí, pensando sobre esse Deus que é sempre por nós, eu quero trazer algumas reflexões. Deus é sempre por nós, mesmo quando enfrentamos enfermidades. Por que eu digo isso? Porque é muito significativo que um pensamento tão antigo, em alguns lugares, em algumas comunidades, esteja tão presente ainda hoje. Eu falei de Jó, né? Então, na época de Jó, e como eu disse, o livro de Jó, ele se encaixa ali na época de Abraão. Então, é algo que já vem, esse pensamento de quê? De que a doença, a enfermidade, estava atrelado ao pecado. A doença, a enfermidade estava atrelado a uma intervenção de Deus, como se Deus estivesse lhe castigando, ou uma questão de maldição. Algumas pessoas acham que estão enfermas ou ficaram enfermas porque Deus está contra elas. O Jó, quando ficou enfermo e teve todas aquelas perdas, os seus amigos, e eu coloco entre aspas, aqueles amigos que foram lá consolá-lo, ajudá-lo, eles estão, na verdade, reproduzindo aquilo que não apenas eles, mas a sociedade daquele tempo pensava. Jó, confessa o que você fez de errado. Você fez alguma coisa de errado e Deus agora se voltou contra você. Confessa, Jó. E Jó falou, não fiz nada de errado. Eu não fiz nada. Não, você fez. Você fez algo de errado. E isso veio passando ao longo do tempo. Isso chegou à época de Jesus. Não apenas essa ideia a gente encontra presente em todo o Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Certa feita, Jesus foi indagado quando passou por uma pessoa que estava enfermo. E alguém vai dizer assim, o que essa pessoa fez aí de errado aí? Porque está doente? Porque Deus está pesando a mão, Deus agora está contra ela. Quer ver? Veja lá, Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao 3, por favor. Olha só. Evangelho de João, capítulo 9, do 1 ao 3, e o 3 eu vou ler só a parte A. Olha só como esse pensamento também estava presente no tempo em que Jesus esteve aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diz lá, ao passar, Jesus viu um cego de nascença, ainda mais se fosse uma deficiência que vinha de nascença, aí que a coisa piorava. Dá uma paradinha aí, sabe por quê? Se acreditava a causa daquela deficiência é que os pais pecaram e Deus, então, está castigando os pais. Olha só, essa era a forma deles pensarem. Deus está castigando os pais, está pesando a mão através do filho. Ou seja, Deus está contra eles. Que Deus é esse? O que aquela criança fez? Então, os pais que fazem coisa errada e o filho que paga. E, na maioria das vezes, essa criança era vista como uma criança maldita ou amaldiçoada.
porque Deus pesou a mão, porque Deus era contra ela. E contra os seus pais, é claro. Olha só, que tristeza. Como se não fosse dolorido já ter essa experiência de uma criança deficiente, ainda se carregava esse fardo. Continua. Verso 1 lá. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Olha só, os seus discípulos eles estão reproduzindo o pensamento daquele tempo. Eles não estão fazendo nada de mais ou de menos. O verso 2. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Entenderam? Como o pecado ou a enfermidade estava ligado diretamente à questão do pecado? Quem pecou? Este homem ou seus pais? Porque se ele nasceu cego, tem que ter uma causa. Não é um problema de DNA, não. Tem que ter é pecado. Não tem outra opção. Aí o verso 3, disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Entenderam? Quero lhe dizer para você que Deus é por você, mesmo na enfermidade. Mesmo quando você está enfermo ou enferma. Ah, pastor, mas eu faço tudo direitinho, eu faço tudo certinho, estou enferma, sim. Quer lhe dizer que, infelizmente, a enfermidade faz parte da nossa condição enquanto ser humano. Quer ver um outro texto que, às vezes, isso rompe essa ideia e lhe traz clareza? Eu digo isso porque, às vezes, eu me deparo com muita gente sofrendo com esse tipo de pensamento. De Deus é contra essa pessoa, porque essa pessoa está com uma enfermidade. 2 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 13. Olha só o que Paulo vai dizer para Timóteo. E eu acredito que todos aqui hão de concordar que Timóteo era um jovem extremamente piedoso, cheio do Espírito Santo e usado por Deus. Mas olha só. 1 Timóteo 5, 23. Né? Eu falei 13, é 23. Diz lá. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes. O que, irmãos? O que está aí? Enfermidades. Tome também vinho, por causa das suas... Aí, tem gente que vai pegar esse texto e vai trilhar pelo caminho do alcoolismo. Não é isso também. Não faça isso, que não é isso que eu estou dizendo. Se você fizer isso, você está indo por sua conta e risco. Vinho tinha propriedades terapêuticas aqui. Por causa das suas frequentes enfermidades. Timóteo. Quem foi Timóteo? Foi um jovem exemplar. O Israel está com cara de Timóteo, assim, né? Acho que Timóteo tinha uma barba assim como Israel. Então, você tem dúvida disso? Será que Deus era contra Timóteo? E Timóteo tinha frequentes enfermidades. Quero lhe dizer nessa noite, não permita que uma enfermidade, seja sua, seja de alguém próximo a você, de um familiar, de um filho, né, tão doloroso, de uma filha, né, tão marcante ali, não permita que uma enfermidade leve você a pensar, a achar que Deus se esqueceu de você ou está contra você. Deus é por nós, mesmo na enfermidade.
Mas continuo a refletir e entender que Deus é por nós, mesmo quando enfrentamos perseguições. Sabe por quê? Também achamos que Deus se esqueceu de nós ou está contra nós quando começamos a enfrentar perseguições e até humilhações por professar a fé em Cristo Jesus, por seguir seus princípios e valores. Deus se esqueceu de mim. Será que Deus não está vendo essa humilhação? Será que Deus não está vendo tudo que eu estou passando? Será que Deus não vai agir, não vai intervir? Bom, dentre vários ensinamentos valiosos que Jesus deixou lá no Sermão da Montanha, que começa de Mateus capítulo 5, vai até o capítulo 7, está lá Mateus capítulo 5, do verso 10 ao 12. Vamos ler rapidinho? Veja lá. Olha só. Mateus capítulo 5, do verso 10 ao 12. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Será que Deus estava contra os profetas que viveram antes de nós? Será que Deus se esqueceu de homens como Estevão, que foi o primeiro mártir que a Bíblia registra, que foi apedrejado? Deus se esqueceu dele, irmãos? Será que Deus se esqueceu ou era contra Pedro, que segundo a tradição foi crucificado e aí ele se achou tão indigno de morrer como Jesus, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo? Será que Deus se esqueceu de João, discípulo amado? Será que Deus se esqueceu de João quando ele foi exilado para a ilha de Patmos? Ou será que Deus era contra João quando ele sofreu lá preso na ilha de Patmos? Será que Deus se esqueceu de Paulo? Ou era contra Paulo em meio aos açoites, em meio às torturas, em meio às prisões e, segundo a tradição, decapitado, perdeu a cabeça por professar a fé em Cristo? Eu acredito que não. Deus era com eles, mesmo em meio às perseguições. E aí eu abro um parêntese rapidinho e vou fechá-lo. E mesmo quando sofremos perseguição, às vezes nós temos uma visão muito limitada daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Porque às vezes, quando sofremos perseguição por seguir a Cristo, por servir a Cristo, por professar a fé em Cristo, por preservar os princípios e valores de Cristo, às vezes a nossa oração é: Senhor, manda fogo, Senhor, destrói, Senhor, age com tua mão de força e poder, tira ele, tira aquele chefe, mata ele. Não é esse tipo de oração. Porque se assim o fosse, se Deus ouvisse talvez uma oração dessa, o que seria de Saulo de Tarso? A nossa oração deveria ser: Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Porque se eu for, eu estou salvo. Agora, se ele for, ele não está salvo e vai para o inferno. Por mais difícil que seja. Mas aí é um exercício de altruísmo, não é um exercício de egoísmo. É pedir: Senhor, converta aquele meu chefe, converta aquele meu vizinho,
Converta aquela minha vizinha, converta aquele meu colega. Tenha misericórdia dele. Usa a minha vida. Né? Senhor, acaba com ele, manda fogo. Esse eu acredito que não é um tipo de oração que deveríamos fazer, à luz das Escrituras Sagradas. Então, talvez você esteja enfrentando perseguições por seguir e servir a Cristo. Talvez só você e o Senhor sabem o quanto tem sido difícil. Mas Deus não se esqueceu de você e Deus não está contra você. Deus é por você, mesmo na perseguição. Mas também, queridos, Deus sempre é por nós. E Ele é por nós, mesmo quando enfrentamos tempestades. As tempestades simbolizam as dificuldades, as lutas, os grandes problemas que enfrentamos. E aí, quando nós pensamos em dificuldades, pensamos em lutas, às vezes as pessoas falam assim, aceite Jesus e seus problemas vão acabar. Bom, eu não diria que aceite Jesus e seus problemas vão aumentar, porque não há um texto direto que fale sobre isso. Mas o fato é que, em momento algum, nas Escrituras, eu posso afirmar que eu não terei dificuldade. Pelo contrário, há um texto que me diz, e Jesus me dá essa certeza que eu teria dificuldades, eu teria aflições. Onde está esse texto? João 16, 33, veja lá, por favor. João 16, verso 33. Diz assim: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Jesus alertou e alerta seus seguidores sobre as aflições que fazem parte da vida humana. Quero dizer para você que talvez esteja enfrentando lutas, dificuldades, adversidades, e em várias áreas ou em uma área, talvez você que esteja perdendo noite de sono, porque às vezes quando a gente está enfrentando lutas, isso tira o nosso sono, isso começa a tirar a nossa paz, começa a trazer inquietação ao nosso coração. Quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Deus não é contra você. Deus está com você. Deus é por nós, mesmo nas tempestades da vida. E elas fazem parte da vida. E aí, quando eu penso em tempestade, eu gosto sempre de puxar aí mais um ponto. Porque o que eu tenho visto, à luz das Escrituras e na minha vivência, na minha vida e na minha vivência comunitária, é que Deus nem sempre nos livra da tempestade. Deus nem sempre nos livra da tempestade. Às vezes, Ele nos livra na tempestade. E uma coisa é certa, Ele sempre está conosco na tempestade. É isso. Há momentos em que Ele não nos livra da tempestade, mas Ele entra conosco na tempestade. Às vezes a sensação que temos é que Ele está demorando a agir. E às vezes até começamos a perder a esperança que Ele há de nos salvar. Mas quando eu olho, por exemplo, a experiência de homens e mulheres das Escrituras Sagradas, como a experiência de Sadraque, Mesaque e Abidnego, da fornalha. Lembram lá de Daniel capítulo 3?
Deus não livrou aqueles homens da fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha e os livrou na fornalha. Então, nem sempre Deus nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Quando a gente continua lendo o livro de Daniel, a gente, por exemplo, vê Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Mas poderia também pensar sobre Pedro, pensar sobre Paulo. Deus não livrou Pedro, não livrou Paulo. Hoje pela manhã eu falei sobre Paulo e Silas. Deus não livrou esses homens da prisão, mas Deus os livrou na prisão. Entenderam? Deus estava com eles na prisão. Deus estava com Daniel na cova. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Deus está conosco no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer ver um texto que eu acredito que você conheça e que talvez esteja marcado na sua Bíblia? Mas, como eu disse, nesse mundo de muitas incertezas e insegurança, a palavra de Deus nos dá certeza e segurança de que Deus é sempre por nós. Veja lá, Isaías 43, por favor. 43, verso 1 e 2. Olha o que diz. Isaías 43, verso 1 e verso 2. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, quem será contigo? Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí passe talvez 2 ou 3 folhas da sua Bíblia. Vá em Isaías 49, verso 15. Olha o que diz aí. Isaías 49, verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Uma coisa que eu tenho aprendido é que o Senhor não age quando nós desejamos, mas Ele age quando Ele acha necessário. Deus, Ele é sempre por nós. Deus é por nós, estando conosco na tempestade. Quando a gente lê lá Hebreus capítulo 13, verso 5, a parte B diz assim: não te deixarei, jamais te abandonarei. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Então, essas são evidências que me levam a ter total convicção que Deus é sempre por nós. Mesmo na enfermidade, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às tempestades da vida,
Ele não me livra da tempestade, mas Ele promete estar comigo na tempestade. E aí, tendo essa certeza que Deus é sempre por nós, chega à conclusão que quando Deus é por nós, já não há condenação. E eu finalizo com essa última lição. Quando Deus é por você, já não há condenação. O verso 34 diz isso, lá de Romanos 8. Mas eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que nos apresenta assim, de Romanos 8, 34. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos condenará então? Ninguém. Por que ninguém? Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Fomos justificados por intermédio de Cristo Jesus, porque Cristo veio, Ele que era justo, veio para morrer pelos injustos, para que nós, injustos, através do sacrifício do justo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, tivéssemos o direito de nos apresentarmos justos ou justificados diante de Deus. E agora, a condenação do pecado que deveria ter caído sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Quem nos condenará? Ninguém. Porque Cristo morreu e ressuscitou. E agora está sentado no lugar de honra. Por isso que a gente lê lá em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. A você que está em Cristo Jesus, há absolvição. Nenhuma condenação há. Sabe por quê? Porque Ele nos resgatou. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Os que entregaram sua vida a Cristo e se arrependeram dos seus pecados, agora têm a certeza de que são livres. Têm a certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, não há condenação eterna. Eu gostaria muito que você que está cultuando conosco online, eu gostaria muito que você que está cultuando conosco aqui, saísse aqui dessa noite com essa certeza que se Deus é por você, ou melhor, que Deus é sempre por você, Deus nunca será contra você, Deus não se esqueceu de você, Deus é sempre com você, mesmo em meio às enfermidades. Pastor, a enfermidade chegou ao meu lar, chegou à minha vida, chegou à vida de alguém muito querido. Deus se esqueceu de mim, Deus está pesando a mão, Deus está contra mim. Não, não está. Deus continua do seu lado, como sempre esteve. Deus está com você,
mesmo em meio às perseguições. Pastor, Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Ele não está se importando com as humilhações que eu tenho passado diariamente? Ele está vendo. E Ele está do seu lado. Mas, pastor, e essa dificuldade, essas lutas, essas tempestades? Quero te dizer que Ele não lhe livra da tempestade, mas Ele vai estar com você em todo o tempo na tempestade. Porque quando Deus é por nós, já não há condenação. Já não há condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, jamais se esqueça de quem está do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. A você que entendeu essa mensagem e que talvez em algum momento da sua caminhada, em meio às enfermidades, em meio às perseguições, em meio às tempestades, começou a achar, porque às vezes nós achamos isso é normal, isso faz parte, isso não é falta de fé, não. Começou a achar que Deus não é mais com você, que Deus se esqueceu de você ou que Deus está contra você. Mas que ao ouvir essa mensagem, que eu entendo que vem do coração de Deus, você vai sair daqui com a certeza que Deus está do seu lado, que Deus jamais será contra você. Eu não tenho a convicção de lhe dizer que essa tempestade vai cessar, mas uma coisa eu posso lhe dizer: Deus em momento algum se afastou de você quando você começou a vivenciar essa tempestade. Deus em momento algum se afastou de você quando essa enfermidade chegou. Deus em momento algum se distanciou de você quando as perseguições começaram. Deus é por você, meu irmão, minha irmã. Se Deus é por você, quem será contra você? Eu quero orar por você, pastor. Eu preciso sair daqui convicto e fortalecido com essa palavra. E eu quero me apresentar ao Senhor dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui com essa convicção que o Senhor é por mim. Aí onde você está, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite, só se colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus é por você, Deus é por você, meu irmão. Deus é por você. Deus é por você, Deus é por você. Alguém mais está se apresentando ao Senhor? Deus é por você, minha irmã. Deus é por você. Deus é por você. Alguém mais? Deus é por você, meu irmão. Deus é por você. Deus é por você, minha irmã. Deus é por você, minha irmã. Alguém mais? Deus é por você, minha irmã. Alguém mais? Deus é por você, minha irmã. A você que está conosco online, eu não estou lhe vendo, mas se você está se colocando de pé ou colocando seu coração para o Senhor, Deus é por você. Alguém mais? Quero orar por você nessa noite, para que você saia daqui com a certeza que Deus é sempre por você. Deus nunca será contra você. Aquele que entregou seu filho por você, aquele que morreu por você, que foi Jesus, e o Espírito Santo que intercede diariamente com gemidos inexprimíveis em seu favor, jamais será contra você. Pai, aqui estão os meus irmãos, que o Senhor possa estar fortalecendo, que eles possam sair daqui convictos que o Senhor não se esqueceu deles, que o Senhor jamais será contra eles, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que o Senhor possa estar agindo e intervindo poderosamente, que em meio às enfermidades, que em meio às perseguições, que em meio às tempestades, eles possam ter total convicção que o Senhor sempre está com eles.
esteja agindo, intervindo poderosamente na vida dos meus queridos e queridas irmãs. É o que eu lhe peço. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém. Pode se assentar, querido, querida. Nós já estamos terminando.